Bem-vindos a mais uma Masterclass promovida pela Bracomex. Reforço, essa aula está sendo gravada e todos presentes possuem ciência da divulgação em nossas redes sociais. Combinado? A Masterclass de hoje tem um tema muito importante, do porto ao mundo. Como funcionam as operações de desembarque no comércio exterior? Ela irá apresentar de forma prática e objetiva como funcionam as operações portuárias no dia a dia, obviamente, do nosso comércio exterior. Nosso encontro de hoje será conduzido nada mais ninguém menos do que o Luiz Paulo Zani. Ele é profissional com ampla experiência em operações portuárias, logística internacional, trazendo uma visão ampla e conectada com a realidade. Então, chamo agora ao nosso palco, professor Zani, o palco é todo seu. Muito obrigado, Jardel. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Bracomex e ao Jardel pelo convite para essa Masterclass. Nós fazemos parte aí da grande família Bracomex e em prol aí da divulgação e da expansão do conhecimento aí do comércio exterior, né? É muito importante que a gente contribua para a cultura de exportação e de importação. Então, eu estou aí no mercado há uns bons anos, sem classificar em números, mas tenho grande experiência na área de Comex, na área de logística internacional, em transporte aéreo de carga. Passei por algumas empresas como FedEx, como Shell, como UPS, a famosa e antiga Varig Cargo, que hoje já não existe mais. E morei um tempo fora também, adquirindo esse conhecimento, e nos últimos 10 anos venho dando palestras e lecionando, tanto para o ensino profissionalizante quanto para o ensino superior, dentro da área de comércio e logística. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje, falando de um assunto que eu continuo apaixonado, sou formado em comércio exterior da turma de 86, mas a paixão pelo comércio exterior continua ainda muito forte. Então, é o que me faz procurar novos conhecimentos e difundir, né, e divulgar aquilo que eu aprendi, que é aquilo que eu conheci. Então, o objetivo da aula de hoje é não necessariamente verificar isso nas suas particularidades, mas num aspecto geral, para que a gente consiga ter uma ideia da importância dos portos e das operações portuárias dentro da área de comércio exterior. Muito bem. Eu acho que, como o Jardel disse, nós vamos, se vocês forem anotando as suas dúvidas e as suas perguntas, no final desse nosso bate-papo, a gente vai abrir para a gente tirar aquelas dúvidas que a gente possa responder de imediato e aquelas que a gente não conseguir, provavelmente vocês vão ter um retorno. Ok? Muito bem. Vamos ao que interessa para nós. Então, a introdução às operações portuárias, né? Nós temos várias etapas. O porto é muito importante para essas operações de comércio internacional. Principalmente na década de 50, por um americano que inventou, né, ou teve a grande ideia de consolidar as suas cargas que estavam soltas e que demandavam tempo, muitas avarias e muito custo. Ele teve a ideia de colocar isso tudo dentro de uma grande caixa de madeira. E essa grande caixa de madeira se tornou o objeto mais utilizado para o transporte marítimo, que são os containers. Então, a primeira coisa que a gente fala, dentro do transporte marítimo, a gente fala dos containers. Então, é uma carga geral containerizada. Então, ela facilitou, só para vocês terem uma ideia, 90% das cargas negociadas e transportadas no mundo inteiro são por via marítima. Então, não se imagina hoje o comércio internacional sem o transporte marítimo e sem os containers. Existem hoje navios de containers que levam 22, 24 mil containers. Então, vocês imaginem a
o volume de carga transportada. Muito bem. Para que a gente fale de operações portuárias, nós vamos falar também de tipos de carga, né? Então, eu tenho a carga em containers e tenho cargas a granel. São cargas soltas, e elas podem ser divididas como cargas sólidas e cargas líquidas e gasosas, né? Então, esses tipos de carga, eles demandam operações específicas para os seus embarques e desembarques, né? Então, a gente fala de movimentação de carga, transferência de mercadorias entre navio e terminal com equipamentos especializados, cada um no seu quadrado. Se eu falar de containers, eu tenho os guindastes, eu tenho os portainers, eu tenho os navios que têm esses guindastes próprios para não dependerem de equipamentos de porto, né? Quando eu falo em carga a granel, eu tenho esteiras. Quando eu falo em carga a granel gasosa ou líquida, eu tenho a parte de tubulação, eu tenho a parte de bomba, né, bombeamentos dessa carga, tanto para carregamento quanto para descarregamento. Dentro também desse mundo portuário, o que eu tenho? Eu tenho os armazéns, eu tenho armazenagem temporária. Algumas cargas saem diretamente da fábrica e vão ao porto, né? E às vezes também são descarregadas e vão diretamente ao destinatário. Mas cargas que não têm esta transição, essa liquidez de transporte, elas têm que ser armazenadas. Então, eu posso produzir, posso levar ao porto e colocar temporariamente em armazéns, né? Temos armazéns gerais, que são armazéns que abrigam todo e qualquer tipo de carga, até que se faça a inspeção e a liberação alfandegária. Muito bem. Quando a gente fala de armazém, porto, navio, pátios, transferência, existe uma técnica chamada de plano de estiva. O plano de estiva é muito importante no tocante a quê? A custo, tempo e otimização de mão de obra. Eu preciso ter isto muito bem planejado e numa sequência que me leve a não perder aquele navio. Aquele navio está atracado e ele tem horário para sair, né? Então, o que eu tenho no plano de estiva? Eu tenho material no meu armazém lá embaixo, no porto, de X metros cúbicos, quantos containers eu vou precisar para movimentar esses containers vazios até esses armazéns, fazer a estufagem desses containers, ou seja, o carregamento desses containers, e transferir esses containers para o costado do navio, para embarque. Se eu falhar neste plano, eu coloco tudo a perder, em termos de custo, tempo e perda desse navio. Então, essa armazenagem temporária, ela é importante? Desde que ela esteja atrelada num planejamento de carregamento e descarregamento. Muito bem. Um próximo ponto dentro das operações portuárias, eu tenho a integração com o transporte terrestre. Conexão entre modal marítimo e rodoviário e ferroviário para recebimento e distribuição. O Brasil tem uma característica muito, vamos colocar, forte, mas no sentido de, nós vamos ver até um pouquinho mais para frente, bastante, em termos de deficiência dos modais, né? Nós temos 5 modais. Nós temos aéreo, marítimo, terrestre, dutoviário e o aquaviário. Muito bem. Ao longo dos tempos, o Brasil, no século XIX, nós estávamos parelhos com a Europa em termos de ferrovias. E esse é um modal que foi sendo esquecido. Hoje, no mundo inteiro, você tem a conexão entre o modal ferroviário e os portos. O modal que hoje mais prevalece, em termos de 60%, 70% da nossa matriz de transporte, infelizmente, eu digo infelizmente, é o transporte rodoviário, né? Nós estamos falando em 60%, 70% das cargas dentro aqui do Brasil são transportadas via rodoviário, tá? E vamos ver se essa movimentação
nos leva novamente a desenvolver o transporte ferroviário. Para quê? Para que haja essa integração, né, de transferência de carga, tanto pelo modal rodoviário, que é importante, justamente porque, por ele ter essa capilaridade, ele chega em todos os lugares, mas, como um transporte de maior volume e mais barato, nós temos que ter o ferroviário. Vide o exemplo da Vale, né, com minério de ferro. Ela chamou o governo, lá em cima, e falou, olha, eu reativo esta linha férrea, só que eu quero uma concessão aqui de 90 anos. E se sobrar tempo, vocês utilizam. Hoje, a Vale transfere todo o minério de ferro das minas diretamente via ferro ao porto, para as exportações. Tá? Então, nós somos os maiores exportadores de minério do mundo. Não obstante, né, existem muita gente interessada no nosso subsolo. Muito bem. Então, essa conexão de modais é muito importante para a conexão com o porto. Outro ponto muito interessante é a conformidade com os regulamentos fiscais e sanitários para a liberação de carga, né? Nós temos que ter esse cumprimento de exigências aduaneiras, em termos de documentação, em termos de higiene, em termos de segurança. Por quê? Tudo pode colocar em risco as operações, tanto a parte de materiais quanto a parte humana, né? Então, nós temos que ter este comprometimento, tanto as empresas quanto as operações e as autoridades portuárias, né? Então, nós temos que ter isso sempre alinhado com a legislação local. Podemos dar um pulo, Jardel, por favor? Ótimo. Dito isso, o porto e essas operações têm uma importância estratégica dentro do comércio exterior. Nós podemos dizer que 90% do comércio internacional é realizado por este modal de transporte, onde ele consolida os portos como elementos estratégicos da economia global, né? Se nós virmos os principais portos, o volume de carga que é movimentado, que é tanto na exportação quanto na exportação, nós temos aí a base da economia global. Outro ponto muito interessante é, pela globalização e a explosão das importações e exportações, eu tenho a conexão entre os mercados internacionais, né? É uma coisa dificilmente de a gente voltar, né? Eles funcionam como pontes entre os continentes, viabilizando o quê? Trocas comerciais entre países distantes e integrando cadeias de abastecimento global. Existia isso antigamente? Sim. Desde a época das caravelas, da rota da seda, né? das Índias, e existe essa conexão e essa vontade de você ir conhecer e levar, nada mais é o Comex do que isso, né? Levar aquilo que você faz de melhor, mais abundância, e trazer aquilo que você não tem, né? Aquilo que você precisa. Então, aí está a exportação e a importação. Então, a conexão desses portos é feita via portos, né? Isso melhorou e muito, principalmente aí com a vinda dos contêineres e desses supernavios. Existe a redução de custos, né? Se você hoje é utilizado só para cargas urgentes, você tem o modal aéreo. Então, cargas urgentes ou de alto valor agregado, é aconselhável você utilizar o modal aéreo. O modal terrestre não vai em tudo que é lugar. O modal ferroviário, idem. Então, eu tenho a redução dos custos logísticos, porque eu carrego grandes volumes a custos competitivos. Esse é o grande segredo do transporte marítimo, né? Eu tenho uma substancial redução de custos logísticos no tocante a esse meio de transporte. Ele garante também um fluxo contínuo, continuidade de abastecimento de matéria-prima ou produtos acabados. Qual é o grande segredo disso? Planejamento. Mas o transporte marítimo é mais moroso. Faça-se o planejamento antecipado. Eu demorava um mês, agora eu vou demorar 90 dias.
eu venho calculando isso retroativamente, ou seja, eu preciso fabricar antes, eu preciso pedir a matéria-prima antes, eu preciso calcular as máquinas, eu preciso calcular a mão de obra, eu preciso ter planejamento para tornar viável este meio de transporte. A mesma coisa eu faço um paralelo agora com o nosso transporte de cabotagem. É a mesma coisa, né? O transporte de cabotagem é o transporte de mercadorias via marítima entre portos brasileiros, dentro de território nacional. Antigamente, esse transporte de cabotagem ele era feito somente por embarcações e tripulações brasileiras. Agora não, agora eu posso fazer com embarcações e tripulação também estrangeira, mas dentro do território nacional. Nós temos 8.000 quilômetros de costa, né? Então, é muito mais barato, leva muito mais carga, né? E nós precisamos o quê? Melhorar a infraestrutura. Esse é um dos grandes desafios hoje dentro da logística. Muito bem. E ele aumenta, né? Os portos aumentam a competitividade entre os países, entre essas mercadorias, né? Então, eles fortalecem a posição dos países no mercado internacional. Por quê? É viável, né? Então, eles fazem com que isso possa acontecer e de uma maneira muito marcante. Muito bem. Seguimos. Obrigado. Como nós dissemos um pouco aí no começo, as operações de embarque. Então, o embarque dentro de um porto, ou nesta área de porto, ele tem recebimento das mercadorias, conferência documental e física, né? Existem documentos que seguem junto com essa carga, armazenagem temporária, que nós vimos, né? A importância desses armazéns, a parte estratégica e a disposição dessa carga no seu tempo certo, no seu lugar certo, e o carregamento com equipamentos adequados. Para quê? Não haja acidente, não haja avarias, não haja perda de tempo e não haja custos altos dentro desta mercadoria, né? Então, eu tenho a atracação do navio, eu tenho as inspeções iniciais, eu tenho movimentação desses guindastes, né, nesse processo de embarque, o transporte interno, eu tenho o posicionamento dessas mercadorias e dos containers nos pátios e o carregamento em si dentro do navio escolhido e reservado, né? O chamado uma documentação que é chamada de booking, ok? Muito bem. Eu acho que podemos caminhar para o próximo. Perfeito. Vamos para operações de desembarque, né? Nós embarcamos mercadoria, legal, chegamos no ponto de destino, no porto de destino, e esta fase é crítica para garantir o que? A rápida disponibilização dos produtos no mercado interno. Existem empresas que, a partir do momento que esse material é descarregado dos navios, eles já são embarcados em containers, né, ou os próprios containers colocados em caminhões no próprio porto, e dali já seguem para o seu destino final, que seriam os importadores. Então, eu faço a retirada de carga desse navio, eu tenho movimentação para a área alfandegada. Por quê? Porque esse material está adentrando ao meu país. Então, a área alfandegada ela vai fazer inspeção documental e inspeção física dessa mercadoria, né? Passa pela fiscalização aduaneira, eu faço ou a armazenagem temporária, ou eu faço a expedição deste material já para o seu importador, ou seja, o seu destino final. E acontece a integração com o mercado, né? Então, a distribuição final através do quê? De redes logísticas, de acordo com o esquema de distribuição de cada importador. Muito bem. Seguimos.
A documentação, aqui nós vamos passar assim uma pincelada nos principais, né, para a gente ter uma ideia. Eu tenho conhecimento de embarque, que é o BL, né? Ele é, deixa eu só pegar, ele é um documento que vai atestar, ah, o contrato do exportador com o armador, ou seja, existe um contrato de transporte, né? Ele vai acompanhar também com essa carga a fatura comercial, que nada mais é do que a sua nota fiscal, né? O romaneio de carga, ou chamado packing list, que é justamente a descrição daquela carga, em termos de características, em termos de quantidade, em termos de peso, em termos de valores, né? Então, o romaneio de carga, essa é uma expressão usada muito aqui no Brasil para o transporte rodoviário de carga, e dentro do marítimo a gente usa bastante o packing list, e os documentos aduaneiros, né, que são exigidos, principalmente a gente trabalha ou com um despachante contratado, ou as grandes empresas têm o seu próprio despachante dentro da empresa, como funcionário. Muito bem. Então, esta é a parte de logística portuária e documentação. Ok. Agora é uma parte meia complicada, não. Ela traz um pouco da realidade brasileira, né? Desafios e impactos econômicos. Quais são os nossos principais desafios dentro desse universo que a gente acaba de descrever? O Brasil é um dos países que tem um dos mais altos custos logísticos. O que é este custo logístico? O custo logístico é o custo de transporte, o custo de armazenagem, o custo de deslocamentos, o custo de documentação, o custo da própria legislação, da própria burocracia. Esse custo logístico, ele está embutido dentro do custo Brasil. E o custo Brasil tem um impacto enorme dentro do comércio exterior. O custo Brasil, além de ter o custo logístico, ele tem toda a parte burocrática, ele tem toda a parte de juros, o mercado financeiro afeta diretamente. Essa nossa Selic de 15% tem um impacto absurdo dentro desse custo logístico, dentro desse custo Brasil, a burocracia, os custos logísticos. Para se ter uma ideia, arredondando, custo logístico brasileiro em torno de 12%, 13% do PIB. E o custo logístico americano, em termos de 7% a 8%. Né? Então, isso transformado, a diferença, não, em milhões de dólares é muita coisa. Então, a infraestrutura, ela impacta muito. Por que nós falamos de infraestrutura? Nós comentamos sobre a malha ferroviária. Não foi, quer dizer, foi estancado o desenvolvimento do modal ferroviário no Brasil. Nós estamos, como eu disse anteriormente, parelho com a Europa, com a Inglaterra, para se ter uma ideia, nós temos hoje 30 mil quilômetros de ferrovias. Estados Unidos tem 300 mil quilômetros de ferrovia. Olha a proporção, né? Então, infraestrutura limitada. Bom, modal não desenvolvido é uma delas. Outro problema de infraestrutura, portos e aeroportos. Né? Nós temos 2 ou 3 grandes portos, o resto está ultrapassado. Ele foi parado, não houve investimento. E o investimento em infraestrutura não é algo que se faz num governo. O investimento em infraestrutura não se faz em 2 anos, se faz em 5, em 10, em 15, em 20 anos. É planejamento de longo prazo. Para quê? Para que isso sustente o desenvolvimento econômico do país. Então, nós temos outro déficit muito grande dentro da infraestrutura, é a capacidade de armazenagem. Nós somos os maiores exportadores de soja do mundo.
o segundo maior exportador de milho do mundo. Cadê os silos? Cadê os armazéns? Nós não temos, nós temos um déficit altíssimo. Então, o que isso obriga para nós? Apesar de nós sermos os grandes produtores, assim que existe a colheita, eu preciso movimentar essa carga diretamente para os portos para exportação. Eu não tenho capacidade de armazenagem para esperar o melhor cliente ou o melhor momento de mercado para vender essa commodity. Então, isso tem um impacto muito grande, isso tem um custo muito grande para o Brasil. Muito bem, eu falei da burocracia excessiva, os custos operacionais são elevados, tá? E a integração dos modais. Não tem segredo. Né? Se você colocar isso na ponta do lápis, é fácil de se notar a redução de custos entre o rodoviário e o ferroviário, né? O marítimo, o transporte lacustre entre os rios. Olha a nossa geografia, mas nós não temos portos específicos localizados nesses grandes rios para fazer essa movimentação da costa para dentro do país. Tá? Então, isso é coisa que precisa ser desenvolvida. Impactos na economia. Então, eu tenho custo final de mercadoria alto, com esse custo final eu perco competitividade internacional e tenho tempo de entrega e previsibilidade, né? Então, eu acabo perdendo a minha competitividade no mercado internacional, ok? Muito bem, Jardel, seguimos. E, como o Jardel também explicou no início, isto teria assunto para pelo menos mais umas 400 horas de curso, não é, Jardel? E é um assunto que motiva quem gosta de comércio exterior. São desafios. Eu estou nesse mercado desde 86 e continuo acreditando. O país tem um potencial absurdo. Tem que existir vontade de fazer, vontade de acontecer. Nós temos as ferramentas. E, fechando esse bate-papo, essa aula, as operações de embarque são fundamentais, então, para o sucesso do comércio exterior, como a gente viu em alguns aspectos. Só que ela exige, né? Ela não é um assunto para curioso. Ela exige experiência, conhecimento técnico, planejamento logístico rigoroso, isso é muito importante, né? E indo procurar diminuir os gaps, né? Os intervalos de operacionais que a gente possa encontrar pela frente, que são chamados desafios, né? Eu espero ter atendido um pouco essa curiosidade de vocês, espero ter alimentado mais ainda essa curiosidade para que vocês venham fazer os nossos cursos com excelentes materiais, com excelentes profissionais, com excelentes exemplos, né, atuais, e eu acho que vocês vão ficar bem satisfeitos. Eu agradeço aí a participação de todos e passo de volta a bola para o meu professor e amigo aqui, o Jardel. Muito obrigado a todos. Obrigado demais, Anne. Agora é aquele momentinho que a gente gosta, que a gente não consegue abrir muito, mas a gente vai fazer o possível. Já tem uma pergunta aqui do Tiago, professor Zani. Ele tem a dúvida sobre o DUIMP, né, que é a Declaração Única de Importação. Como funciona na prática e a antiga, se ela vai parar, como fica, se ela é obrigatória, como a gente está nesse cenário? Ok, bom, é uma excelente pergunta, boa noite. A declaração de importação, ela é específica, né? Então, como nós temos o DUI, que é a Declaração Única de Exportação, a parte de importação, essa foi a primeira que foi feita. Aí eles falaram, bom, eu preciso também aglutinar os processos e os documentos, aí é que entra os documentos para importação. Então, foi feita a criação da DUIMP, que é a Declaração Única de Importação.
ela está sendo, a DI está sendo substituída gradativamente. Existe um cronograma, eu não tenho aqui, mas existe um cronograma de implementação e exclusão da DI pela DUIMP. Por quê? A DUIMP, assim como a DUI, ela vai canalizar todas essas documentações num sistema só, né? Vai ser muito mais fácil de controlar, de visualizar, de despachar e, inclusive, de evitar possibilidades de desvios e outras, desculpem a palavra, mas outras tretas que podem acontecer nos processos de importação. Tá? Então, existe um controle maior, uma simplicidade em termos de documentação, porque é tudo digital, e o controle aduaneiro vai ficar, a hora que for 100% implementada, muito mais confiável e muito mais rápido. E vai nos evitar muito retrabalho, né? Então, assim, tudo no local só, questão de Receita Federal, então tudo no único local, não tem nada melhor para a gente que já trabalha em muitas frentes do que um único local. Então, com certeza. Exatamente. Eu não vou nem mencionar que bem no meu começo de carreira a gente tinha que ir com o papelzinho batido a máquina na Cassex, e se tinha um R batido errado, ele mandava voltar toda a documentação e você voltava com aquela cara desse tamanho para o escritório para refazer a documentação. Mas isso é passado. Eu acho que esse progresso, e a DUIMP tem esse desafio, assim como nós tivemos sucesso com a Declaração Única de Exportação. Obrigado. Perfeito, professor Luiz. Vou puxar mais uma perguntinha aqui, que a gente ainda tem 2 minutinhos para estar respondendo. Eu vou puxar do Leonardo. O Leonardo perguntou, professor, o custo de swap, Santos e Itajaí, como comprovar a diferença de preço de logística? Eu acho que essa é uma dúvida mais certeira, mas vai que tenha conhecimento para. Bom, eu acho que, puxando um pouquinho daquilo que a gente viu, se a gente fizer o comparativo, o custo de cada porto ou o custo de cada operação está diretamente atrelado à infraestrutura, né, aos órgãos que estão instalados nesses portos e quem os controla. Principalmente, qual é o investimento, quais são esses equipamentos, né? Eles estão modernizados, existe o investimento em tecnologia, eu tenho muito mais agilidade. Isso vem paralelamente com o custo de operação. Tá? Mas eu saliento o seguinte, às vezes o custo de operação, por ser às vezes mais alto, ele vale esse custo, por quê? Porque ele vai agilizar, ele vai te dar maior segurança e você, como importador ou exportador, você vai ganhar no final da operação. Né? Ele compensa essa definição. Voltando diretamente à tua pergunta, nós teríamos que entrar, até como o professor Jardel falou, teríamos que entrar em termos de planilha, custos, investimentos, para saber, inclusive, pegar esses KPIs, ou os indicadores de desempenho, né? Quais são os níveis de avaria? Quais são os níveis de atraso? Quais são os níveis de espera? Quais são os níveis... diversos indicadores de desempenho que podem dar a efetividade ou não dessa operação. Né? Então, eu posso ter equipamentos ultrapassados que vão me dar maior custo, vão demorar muito mais tempo na operação. Né? O navio não vai conseguir sair, eu vou pagar uma multa de demurrage, que é justamente todo o excesso de tempo além da minha janela que eu tenho para carregar ou descarregar o navio. Então, isso precisaria ir um pouco mais a fundo para saber o custo desses 3 portos. É isso. Perfeito, perfeito. Saímos um pouquinho do tempo, mas nada melhor do que a gente realmente ter uma noite rica de informações, de conhecimentos, e realmente quem chega até aqui, caras muito conhecidas, a gente vê que realmente são pessoas que querem ingressar no nosso ecossistema e querem estar
no próximo nível, realmente entender, né, ali do Comex, do contexto geral. Então, eu agradeço demais, a gente vai para os minutinhos finais, eu agradeço demais ao professor Luiz Paulo Zani, agradeço demais também a todos vocês que estão com a gente aqui até agora, é um prazer imenso, vocês sabem, a gente realmente quer trazer isso, a gente quer essa novidade, a gente quer criar esse ecossistema com vocês, por isso que fielmente às quarta-feiras a gente está aqui. Eu vou deixar aqui o nosso grupo de lives, tá? Vou deixar aqui no site, aquele que eu sempre deixo, é onde a gente manda os nossos links. Realmente para a gente colocar aqui dentro pessoas que realmente querem aprender, estão dispostas a aprender e também fazer essa troca com a gente. Então, muito obrigado a todos. Esse é um espaço nosso. E sim, eu vou disponibilizar no nosso grupo, ali nesse link do grupo, eu mando sempre lá, no final de cada aula. Eu espero todo mundo entrar, né, ali para ver se todo mundo conseguiu acessar. Mando o slide, que isso aqui é uma aula, como eu disse, para vocês. A gente quer realmente colocar o comércio exterior aí à frente de tudo, né? Então, muito obrigado. Obrigado novamente, Luiz. Fico à disposição de todos, e eu espero todos aqui quarta-feira que vem junto comigo novamente. Obrigado a todos, obrigado a Bracomex, obrigado Jardel e obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho nessa quarta noite para assistir a gente. Muito obrigado e bom descanso. Bom descanso, pessoal. Abraço.